A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, que diz: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Estamos diante desse capítulo 38, onde depois de muitos os amigos de Jó falar, de Jó também, Deus ele vai agora responder a Jó, e mostrar o poder e a sabedoria dele. Então, Jó 38, Deus ele finalmente ele vai quebrar esse silêncio, e responder a Jó a partir de um redemoinho. Então, em vez de explicar o motivo do sofrimento, Deus ele confronta o ser humano com uma série de perguntas sobre a criação. Então, revelando a limitação humana diante da infinita sabedoria, poder e soberania, né? A soberania e sabedoria do Criador. Então, nós vamos ver que quando Deus responde, ele responde a Jó. Ele não respondeu aos seus amigos, mas ele respondeu diretamente a Jó, que vai ter a resposta do Senhor, né? A resposta das orações. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, nós devemos ter a certeza, ter fé de que Ele vai responder no momento certo, mesmo que ele esteja em silêncio, aí chega a hora que o Senhor ele responde. Então aqui nós vamos ver Deus confrontando a Jó, quando nós lemos versículo 2 e 3, que diz: quem é esse que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Então o Senhor ele responde a Jó no meio de uma tempestade, um redemoinho. Então ele repreende Jó por tentar questionar, e julgar os desígnios divinos, usando apenas o conhecimento humano limitado. Então Deus ele ordena que Jó se prepare para responder às suas perguntas. Em sequência, nós vamos ver Deus falando da criação da terra e sobre o universo, quando ele diz no capítulo 4, o versículo 4 em diante, onde diz: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendido. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde está o fundamento dos seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental, quando as estrelas da manhã cantavam junto e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo? Ou quem cerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre? Quando eu vesti com nuvens e envolvi em escuridão, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas. Ele disse: até aqui virás, mas não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho, das tuas ondas. Deus ele desafiou Jó, perguntando onde ele estava quando os alicerces da terra foram lançados, usando metáforas da construção civil, como medidas e pedras angular. Então Deus ele destaca a perfeição, e o projeto intencional do universo. Ele também lembra que foi ele quem limitou as fúrias dos oceanos. Então o Senhor ele tem todo o poder, a criação na terra, a criação do universo. O Senhor ele tem todo o controle, e é isso que ele está questionando aqui. Nós vamos ver em seguida que Deus vai falar das leis da natureza, e que o Senhor ele tem o controle divino. Quando ele diz no versículo 12 em diante, ele diz: desde o início da tua existência, deste ordem à madrugada, ou mostraste a aurora o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse delas os ímpios. A terra se transforma como barro sob o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz do ímpio é retirada, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passaste pelos recessos do abismo? Ou te foram descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Compreendeste a largura da terra?
Conta-me se sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar, para que possas levá-las aos seus limites e para que conheça o caminho da sua casa? Por certo, tu sabes, pois já eras nascido, e os teus dias são numerosos. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo? Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aqueceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém e sobre o deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolar e fazer crescer a relva nova? Por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. Então aqui vamos ver o Senhor, né, questionar já sobre esse fenômeno, né, diários e complexos da natureza. O controle da aurora, o romper da manhã, as profundezas dos oceanos, as portas da morte, né, a origem da luz, né, o caminho do relâmpago, o granizo, a chuva, né, o orvalho. Então Jó é lembrado de que é incapaz de governar o mundo físico. Então o Senhor aqui ele está mostrando, né, o que ele tem o controle divino, ele tem o controle de todas as coisas, né? Que a lei da natureza o homem não controla, a gente não tem nenhum poder sobre ela, né? Então isso nós devemos olhar, né? A palavra do Senhor nos orienta a contemplar a grandeza de Deus, a criação de Deus, né? E saber que nós somos limitados, nós não somos, né, maiores do que Deus e não temos, né, tanto conhecimento quanto muitos acham de ter, né? Quem tem é o Senhor, ele conhece, pois ele é o Criador dos céus e da terra. Nós vamos ver, e mais à frente, né, a contestação, né, a constelação e o firmamento, onde ele vai falar, a partir do versículo 31 ao 38, né, Deus indaga se Jó ele consegue amarrar, né, as cadeias, né, do sete estrelo, ou soltar as cordas do óleo, né, até, né, de tudo que envolve o universo, né? Então isso demonstra que o universo ele obedece às leis ordenadas pelo Criador, né? E não por ações ou desejo humano. Então não adianta achar, né, que o universo, o homem tem o controle, mais que ele tente, mais que ele adquira conhecimento, né? O Senhor ele tem todo o controle da constelação, né, do firmamento, de tudo que está na Terra. Nós vamos ver mais à frente o cuidado com a criação, né, que o Senhor tem, quando olhamos lá no versículo 39 ao versículo 41, ele fala sobre isso. Podes caçar alguma presa para a leoa, ou satisfazer a fome dos leões novos, quando se acham nas tocas e ficam à espreita nas covas? Quem prepara para o corvo o alimento, quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagando, porque não têm o que comer? Nós vemos que, para concluir, né, Deus ele pergunta a Jó, e quem provê, né, quem é que provê o alimento para os animais selvagens, né, como os leões, os corvos? Então o Senhor ele cuida das necessidades da natureza, agindo com providência muito antes de qualquer intervenção humana. Então que nós possamos nesse dia saber que o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, né? O Senhor ele tem o controle, comer, beber e vestir, né, está nas mãos do Senhor, é Ele que dá, é Ele que tem o controle. Ele pode, como assim, ele controla toda a constelação, ele controla todo o universo. Ele é o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Nós devemos confiar no Senhor nos momentos de dificuldade, tendo a certeza que Ele pode entrar com providência a qualquer momento. Mesmo que Ele esteja em silêncio, uma hora Ele vai responder, como Ele respondeu aqui a Jó, depois de tantos amigos passando, questionando. Deus ele responde a Jó,
ele fala tremendamente a Jó, questionando, mas também dando resposta de todos os porquês que foram colocados ao longo do tempo ao qual ele passou ali sendo questionado e questionando. Então que nesse dia o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Fique com essa palavra.